Me despedir dos meus Então, gente, tem 2 ou 3 domingos que a gente está meditando aí essa ideia de Deus acima de tudo e acima de todos. Acima de todos, não, Deus acima de tudo e antes de tudo, né? Acima de todos devia ser também, né? Pode deixar essa daí, deixa só de cá mesmo. Só porque aí fica mais o barulho dele ali, vai ter que dar a volta ali, aí ele perde força até chegar aqui. E o nosso nele também. Obrigado. Então a gente já está aí uns 2 ou 3 domingos, a gente tem meditado, hoje é no mínimo o terceiro, que a gente está pensando nisso, no princípio Deus, e enquanto no princípio Deus, como Deus antes de tudo e acima de tudo na vida da gente, né? E aí, eu queria antes ouvir de vocês um pouco do que vocês têm assimilado, para a gente ver o quanto a gente avança, se continua avançando, se a gente para em mais algum ponto. Aí eu deixo a câmera virada para mim, que eu sei que tem gente que não gosta, mas aí o microfone, se puder deixar o microfone mais perto de quem estiver falando aí, a gente pode melhorar na gravação pra gente ver. O que tem marcado em vocês? O nosso pedido tem sido de que seria natural de a gente dizer assim, não, mas já foi há 7 dias, ou há 14 dias, ou há 21 dias, eu não lembro de quase mais nada. Eu sei que teve alguma coisa interessante, Deus parece que começou a falar comigo, mas nosso desafio tem sido de que a gente continue ao longo da semana meditando naquilo que Deus nos tem dado aos domingos, né? Então, se a gente vier fazendo isso, quando chega no domingo está bastante fresquinho e possivelmente Deus tenha falado algo até a mais e que a gente possa trazer aqui, né? Então, nesse sentido, eu queria que vocês pudessem ter a oportunidade, quem ficar à vontade para fazê-lo, comentar sobre isso que Deus tem trazido para a gente como alicerce, como base da nossa igreja aqui, né? Por favor, só deixar mais perto aí, fique à vontade. Então, eu pegando exatamente essa palavra princípio aí como norte, princípio como início mesmo, né? Que você faz questão de frisar, mas também princípios como a base, o alicerce. E é aí que mais tocou a mim, porque quem conhece um pouco da minha trajetória já são alguns anos na igreja, alguns anos seguindo até algumas denominações com ideologia, vamos dizer assim, com fundamentações diferentes, mas eu nunca tinha sido ministrado, os princípios de Deus nunca tinha sido ministrado dessa maneira, além de ser no início, aquilo que vai nortear, que vai basear, que vai ser o trilho mesmo para a caminhada cristã. E desde dos primeiros encontros, em especial aquele que nós nos reunimos lá durante o dia inteiro, eu tenho tido uma outra visão, um outro cuidado, vamos dizer assim, com aquilo que foi estabelecido naqueles dias, por conta do significado, de fundamentar mesmo, que não é tirado de qualquer lugar, de qualquer coisa, da sua cabeça, são fundamentos mesmo bíblicos, que é antes de qualquer religião, antes de qualquer ideologia, antes de qualquer tese ou teoria, é algo divino. Então, quando se estabelece um dia para o Senhor, já tem um outro significado. Quando tem um devocional diário, uma outra, como se fosse uma catedral de Deus assim no espaço, quando o céu se abre para aquele momento, mas com outro entendimento, uma outra visão que não tem aquela mácula, vamos dizer assim, que às vezes a religião nos imprime, que tem muita coisa boa, mas às vezes limita um pouco da intimidade do relacionamento com Deus. Então, quando se é demonstrado do jeito que você fala, principalmente com a fundamentação bíblica,
não tirei da minha cabeça, esse versículo que é confirmado aqui, e as palavras vão se confirmando dentro da Bíblia. Isso, além de ter um efeito de estar bem direcionado, nos desarma, né? Porque a gente vê que é o próprio Deus falando, é Deus nos direcionando, e isso tem, a mim, me dado uma experiência com o divino diferente do que eu tinha vivido até hoje, com o sobrenatural, porque cada vez que a gente se espiritualiza, sem muitas amarras religiosas, eu acho que a gente fica mais livre, e a cada vez, cada encontro, a cada nova conversa, são coisas novas, e eu tenho essa característica de ser curioso, de querer aprender. Quando eu me pego surpreendido por coisas, como é que eu nunca tinha visto isso, como é que eu nunca tinha percebido isso, como é que eu nunca tinha tido essa dimensão, tem sido muito prazeroso, tem sido muito bom. O conhecimento nos liberta, e como a própria palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é com esse espírito que eu sempre venho, e desarmado, rendido, entregue para ser ministrado, e tem sido assim cada encontro. Bênção demais. Jeová justamente começou falando sobre aquilo que a gente no início falou, que bom que assimilou, meu irmão, porque isso é muito importante, que o livro de Gênesis, a palavra Gênesis ali, que tem o significado de princípio, né, ou princípios, e ele traz justamente as duas coisas. Do livro, dos relatos que a gente tem no livro de Gênesis, a gente tanto extrai a história dos começos, dos princípios, no sentido dos começos, mas também, e justamente por ser os começos, a gente extrai dali princípios para toda a nossa existência, para as nossas relações uns com os outros, com Deus, né? Então essa leitura que é sempre o desafio, todo o Velho Testamento, mas principalmente o Velho Testamento enquanto sombra, né? Como Paulo diz, das coisas que haveriam de vir, particularmente o Gênesis, por conta dessa coisa das bases da humanidade, né? Desde a criação que a gente extrai ali. E por isso chama a atenção como no livro dos princípios ou do princípio, a primeira frase que existe é no princípio, Deus. Então, embora esteja falando que no começo de tudo Deus, mas também está dizendo que na base de tudo Deus, já que tudo acontece a partir dele, então também ele é a base de tudo, e portanto a gente concebê-lo acima e antes de tudo na nossa vida, né? Então, que bom, Jeová, é isso mesmo. E o Jeová tinha compartilhado comigo que depois daquele nosso encontro lá que a gente teve de um meio retiro, né? Um semi-retiro, e ele já tinha compartilhado mesmo que estava aplicando lá aquele desafio, e que estava sendo, o desafio estava sendo desafiador, né? Mas que realmente estava sendo abençoado. E aí eu incentivo, aí salvo engano, o Tiago não separou ainda um tempo, né, Tiago? Eu acho daquelas que foi um dia todo lá, tem umas 3h30, eu acho, de ministração ali. E realmente incentivo muito, assim, a conseguir ajustar um horário de cara, esse dia, tal hora, essas 4 horas aqui eu vou separar para poder eu me recolher e vou ficar por conta aqui. Se puder numa sequência, seria o ideal, assim, nesse sentido, sabe? E, salvo engano, o Elias não terminou, né, Elias? Você tinha saído mais cedo, aquele finalzinho, eu queria incentivar muito vocês, porque realmente eu acho que tem preciosidades de Deus, eu acredito, pra gente ali. E a Francisca, que chegou depois, fica o convite também. É uma sequência de ministrações que a gente fez há um mês, mais ou menos, atrás, que foi um dia que a gente tirou, sentou um momento, aí depois mais um momento, em 3 sentadas deu ali 3h30 mais ou menos de ministração, e ela está gravada, e o meu incentivo, que também é base da nossa ideia, da nossa igreja, comunhão aqui, que é baseado em 3 princípios. Meu pai trabalhou isso como princípio, depois ele desdobra em 5, eu continuo trabalhando 3, porque para mim os outros 2 fazem parte, que é o compromisso com Deus, o compromisso com a Escritura e o compromisso com a igreja, né? Então, baseado na Bíblia, são 3h30 baseado nisso, e ao final eu faço um desafio especificamente para a nossa congregação, para a gente, algumas coisas concretas ali para a gente, como estratégias para a gente avançar aplicando esses princípios, né? Então fica aí o desafio, a gente manda, é só você pedir que a gente manda para você o link, tá bom? Tá. Você me lembra, Elias, então, de mandar para ela? Nós temos que passar os contatos também, né?
Aham, tá ótimo. Mais alguém? Uma coisa que tenha chamado a atenção, que Deus tenha falado com você? Então vamos avançar então aqui. Na semana passada a gente viu 2 exemplos dessa coisa de Deus estar acima e antes das próprias bênçãos que Deus pode dar, né? E muitas vezes dá. Que foi Jó e Abraão, né? E hoje eu queria trazer aqui com vocês um outro exemplo que me chama muita atenção, que é o de Moisés, também nesse mesmo sentido de Deus estar acima e antes de tudo. E eu tenho a impressão que a gente hoje termina essa parte que Deus tem colocado no meu coração sobre esse, no princípio, Deus. Pegamos na época compartilhar lá na igreja no Gama Sul, né, Marta? Alguma coisa sobre isso. E que eu realmente considero que isso é a base de tudo. Se a gente não estabelecer isso aqui como base, não tem por que avançar. Se isso não for uma realidade numa determinada igreja, né? A garrafa de água aí tá sofrendo de Gênesis 1. Eita, olha aí, a fonte, o texto base, a fonte, Gênesis 1. Interessante, né? Êxodo capítulo 2, aliás, capítulo 3. Aqui é Como? capítulo 3, aqui. 3. Não, é Êxodo, eu falei Gênesis, é Êxodo, desculpa. Êxodo, tá. Gênesis é só a primeira fala lá no princípio Deus, que é a nossa base, perdão. Êxodo, o livro de Êxodo trata dessa saída, né? Daí esse nome, Êxodo. Essa saída do povo da escravidão do Egito, né? Então o povo de Israel estava vivendo escravo de Egito. Eles não eram dono da própria terra, eles não eram dono das próprias riquezas, eles não eram dono das próprias famílias, eles não eram donos dos próprios filhos. O Egito tinha domínio sobre eles. O que eles plantavam não era deles, né? Quem dizia a parcela que eles podiam ficar era o faraó. E o povo então está nessa situação quando Deus então faz esse convite para Moisés aí no capítulo 3, aparece para Moisés, né? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e aproximava-se para observar melhor, e Deus chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Disse Deus: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão
com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente e tal. Então, Deus contempla o sofrimento ali do povo de Israel na escravidão. Como eu disse, como eu tenho dito, a gente precisa ler o Velho Testamento da forma como Paulo nos ensinou a ler. Nós não somos judeus, portanto, as leis do Velho Testamento aqui, as leis voltadas ao povo de Israel, não nos dizem respeito. E Paulo, ele mesmo então se apresentou como o quê? Como apóstolo para os gentios, ou seja, para os não-judeus. E ele então, como apóstolo para nós, ele ensina como é que a gente faz a leitura aqui do Velho Testamento. Ele diz, para fazer sentido para a gente, já que em princípio não era dirigido para nós, ele faz fazer sentido dizendo, gente, isso dirige na verdade a nós, mas num outro plano. Isso ali é umas sombras, eram palavras que se diriam diretamente ao povo judeu, ao povo de Israel, para questões que aconteceriam aqui materialmente no tempo e no espaço, mas que na verdade eram apenas sombra, maquete, um desenho, ilustrações de coisas que estavam acontecendo e haveriam de acontecer num outro plano espiritual, que é onde estão o verdadeiro Israel, que são aqueles que são filhos de Abraão, não de sangue, mas no coração. Todos aqueles que se submetem a Deus, entregam suas vidas a Deus, passam a compor a igreja de Jesus, todos esses são, segundo Paulo, o Israel espiritual. E aí então, como sombra, isso passa a ser direcionado a nós, mas não na literalidade, e sim sempre fazendo alusão a questões muito, muito, muito maiores, muito superiores. Então, quando a gente vê aqui, então, quando a gente faz essa leitura como uma maquete, o que é que está acontecendo com o Israel físico aqui? Eles estavam escravizados. Do mesmo jeito que nós, como seres humanos, estamos vivendo também uma escravidão. Existe também um faraó sobre as nossas vidas que tem tomado conta da nossa vida. Nós não somos donos dela, como o próprio Paulo, que embora já convertido, ele vivia então aquele dilema, essa luta da carne e do espírito. Paulo mesmo experimentava isso mesmo depois de convertido, como nós experimentamos. O que Paulo diz? Nossa, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ele diz, miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele diz, eu encontro, de repente, essas duas pessoas vivendo dentro de mim. Antes só tinha uma pessoa, que é o quê? Era só esse que só fazia o mal e não conseguia fazer nada do que era fazer de bem. Agora que ele já tinha entregue a vida para Jesus, agora ele já entrou numa nova fase, que é a fase, pelo menos, da luta. E aí ele encontra esses dois homens. Ele está enfatizando esse que é o que não deixa ele fazer o que ele quer, que é o certo. Mas existe esse outro, é que o foco dele está nisso. Caramba, que absurdo. Ele vinha tendo avanços, é óbvio que sim, né? Mas então, por que é que isso acontecia? É porque ele é dominado, esse homem que sabia o que era o certo fazer e dizia, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Quando vê, caramba, eu não fiz. Eu vou dizer assim, nossa, isso aqui é errado fazer, eu não vou fazer. Fiz. Por quê? Porque existe um faraó também sobre as nossas vidas dominando. Que faraó é esse? É o diabo? Em certa medida, talvez. Mas é principalmente a nossa carne. Apenas indiretamente Satanás. Por que indiretamente? A Bíblia diz que nós somos... Principalmente a nossa carne. Como? Principalmente a nossa carne. Sim, exatamente. A nossa escravidão. Principalmente a nossa própria carne. Somos escravos do nosso próprio umbigo. Que é a essência do que está justamente no Éden, quando o ser humano diz assim, eu vou tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, eu decido o que é bom e ruim. Por isso Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, de repente eu não consigo fazer. O mal que eu não... Mas por quê? Não, é porque agora é a minha carne que manda. Aí eu tenho uma consciência externa que diz, cara, mas isso que é o certo na minha carne. Não.
Vou fazer o que a minha carne... A carne faz o que ela entende que é o certo, o que ela entende que é bom. Independente de uma consciência fora dela e maior do que ela, que possa existir. Então, e aí esse domínio, por que Satanás, qual o papel que ele tem nisso? E de fato a Bíblia apresenta ele, Paulo vai apresentá-lo como um imperador das trevas, e diz que nós estamos num império das trevas. E Satanás é o rei nesse império. É porque indiretamente ele exerce domínio, na medida em que Pedro vai dizer que nós somos escravos daquele a quem nós nos submetemos a obedecer. Como desde o Éden o ser humano tinha a opção entre obedecer a Deus e obedecer ao que Satanás disse, e diz, olha, na verdade vocês não vão morrer, pode comer que está tudo bem, vocês vão ficar como Deus. Então você tem essa pegada também de uma entrega também ali. E aí então nós somos dominados pela nossa carne e instigados por esse Satanás que ganhou essa legalidade aí sobre as nossas vidas. A humanidade como um todo já nasce assim. Mas o principal realmente é a nossa carne. O diabo ele tem esse papel, ele domina na medida em que ele instiga e ele é bom nisso. E na medida em que ele vai instigando e nós vamos obedecendo a ele vai ganhando terreno. Você sabe que, como a Bíblia, todo mundo que sabe o que tem que fazer e não faz, peca. Cara, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu vou lá e faço diferente, por quê? Porque a minha carne diz que tem outra coisa que é melhor. Deus disse que isso é bem, mas a minha carne diz que isso aqui que é bem. Então ela vai lá e faz. Eu, caramba. Pecado não é só fazer o que é errado, é deixar de fazer o que é certo. Exatamente. E aí então o diabo que me instiga aqui na minha carne para eu fazer, e eu disse não para a vontade de Deus e disse sim para a da minha carne e do diabo, eles se tornam mais senhores ainda da minha vida. Tanto a minha carne quanto Satanás que trabalhou na instigação. E Deus é um pouco menos senhor. Numa outra situação, de novo, o diabo é um pouco mais senhor e minha carne um pouco mais senhor. É como num ringue, numa luta que você vê lá duas pessoas lá. Quem que normalmente vai ganhar aquilo? Normalmente é quem está mais bem preparado. Quem treinou mais, quem se alimentou melhor, quem exercitou melhor os músculos que são próprios daquele tipo de luta ali. Treinou aquela variação de golpe, vai ter muito mais chance de justamente vencer naquela luta. Você pega duas pessoas por 30 dias e diz assim, olha, dois competidores que estão no mesmo nível. E diz assim, você vai ficar deitado naquela cama e você vai ficar sem comer, sem beber e sem ir para academia. Você vai comer aqui esse suplemento, vai tomar isso daqui, vai para academia, vai fazer isso daqui, coloca os dois no ringue depois de 30 dias. Eles têm mais ou menos o mesmo nível de luta. Quem que vai ganhar? O cara que é bom, igualmente bom, depois de 30 dias de jejum, ele tem que beber, senão ele já está morto. Né? Beber água, ele beber. Ele já vai estar faltando só um sopro para ele cair. Assim acontece também com a gente. Existem terrenos, áreas dentro da vida da gente que estão em guerra. Aquela área que a gente alimenta mais é a área que vai estar propensa a ganhar. A que a gente menos alimenta vai estar propensa a perder. Porque existe, como Paulo diz, essas duas pessoas dentro de mim. Então quem vai ganhar é com o alimento. Então, o povo de Israel estava nessa situação aqui de uma escravidão. Qual a relevância disso para nós que não somos Israel físico? Que não vamos tirar daqui promessas materiais para nós, como infelizmente muita gente tem feito. A relevância para nós aqui é entender que existe também aqui, dentro de mim, uma escravidão. A Bíblia diz que nós já nascemos no pecado, que nós já nascemos dominados pelo mal, já nascemos escravos do pecado. Sou eu aqui. E a Bíblia diz então que Deus olha e vê isso e diz assim, caramba, o homem está dominado. O homem não consegue fazer o que tem que ser feito, ele está vivendo a morte. Ele está vivendo em escuridão, e pior, ele está chamando isso de vida, ele está vivendo uma mentira também. Ele pensa que isso é bom e isso é ruim, ele pensa que é mal, que é bem e é terrível. Ele está chamando de luz algo que é trevas, ele está envolvido numa mentira terrível. Ele olha para mim nessa situação de escravidão e aí então ele diz assim, eu vou libertar você. Esse é o que é importante para a gente saber desse paralelo. Então quando Deus chama Moisés, eu digo assim, porque sempre que a gente tem que fazer essa leitura, não sei se a gente vai
avançar nesse pensamento que eu estou tendo aqui com vocês. Mas é que sempre que a gente lê o Velho Testamento, a gente tem que fazer esse paralelo. Independente se a gente vai aplicar isso aqui hoje ou não. A questão da escravidão, tá vendo? De escravidão, Israel dominado por outros povos, ou quando está dominado diretamente por Deus e está vencendo, é sempre para fazer o paralelo com a nossa própria vida. Né? Então, Deus diz para Moisés, então, olha, eu estou vendo o sofrimento de vocês, e eu vou então pegar vocês, e eu, sob a sua liderança, eu vou tirar vocês dessa terra terrível de escravidão, de domínio, de tristeza, e eu vou conduzir vocês até uma nova terra. Nessa outra terra, vocês é que vão ser os donos da terra. Vocês não vão mais ser dominados. Vocês vão comer do melhor. Tudo que vocês plantar vai dar. Vocês vão dominar e não ser dominados. Vocês vão viver muito tempo, diferente de agora que morrem cedo, dominados por esse tipo de domínio que vocês estão sujeitos a esse tipo de vida. Então Deus faz essa promessa dessa terra, que expressão que usa aqui, que mana leite e mel, né? Essa terra prometida. Isso faz alusão para a gente também, não é o foco nosso aqui, mas essa terra prometida de Israel não fala de uma terra material prometida para mim e para você que é gentil, que não somos judeus. Isso é para o judeu. Se ainda está valendo ou não está mais valendo, isso é problema do judeu. Tem um segmento que diz assim, isso já acabou. A gente descumpriu, a promessa acabou. Não tem mais, já era para nós, game over. Tem um outro que vai, não, está em tempo ainda, não acabou não. A gente vai esperar, está até hoje esperando o Messias que vai conduzir eles para essa terra nova e que vão dominar e que vão vencer. Estão até hoje esperando um segundo Messias na linha do que aconteceu com Moisés, mas para uma conquista material ainda. E para governos materiais. Mas para nós, quando a gente lê, a gente tem que entender que como uma promessa de um lugar espiritual. Há uma terra prometida para nós que, independentemente das circunstâncias materiais, é um lugar de paz, é uma terra de paz, é uma terra de alegria, é uma terra fértil. Jesus diz, eis que eu vos dou a minha paz, vos deixo a minha paz, que é uma paz que excede o entendimento, e não é a paz como o mundo dá, mas é essa paz que excede o entendimento, que está para além das circunstâncias. Essa é a terra prometida, que começa aqui, na medida em que Deus vai avançando esses terrenos e vai conquistando, Ele vai transformando esse lugar dentro da gente nessa terra prometida, como também cabal e definitivamente, quando nós acabar essa vida aqui e a gente for para a eternidade, também se refere ao céu, onde nós vamos passar a eternidade com Deus. Mas o céu começa aqui, enquanto relacionamento com Deus. Na medida em que Deus já começa a entrar na minha vida, já começa a ganhar território aqui, como aconteceu com o povo de Israel, que ao entrar na terra prometida, eles começam a ter as batalhas dele, embora já tivesse sido prometido, mas eles têm as batalhas para conquistar, de pedaço em pedaço, pedaço em pedaço. Também, quando Deus chega, existem batalhas nas mais variadas áreas da vida da gente, que vão sendo travadas para poder essa conquista dessa terra prometida começar a acontecer. Ela começa aqui. Remete à palavra de Romanos que você estava falando, essa batalha. Exatamente. Esses dois personagens. Você me permite? Por favor. Eu vejo de uma certa forma, um resumo do plano de Deus para o ser humano e para a igreja, para a coletividade, nessa passagem que você fala aí de Moisés, porque na versão que você leu, ele fala, e o anjo se revelou a Moisés. Subentende que estava todo momento ali diante de Moisés, mas naquele momento se revela. Então o sobrenatural se revela através de um anjo, através de uma sarça ardente, através da voz de Deus, do próprio Deus falando a Moisés. E assim acontece conosco também. Em algum momento, dentro da sua particularidade, dentro da realidade de cada um, o sobrenatural ele é revelado a nós. Existe um convite a Moisés, um projeto a Moisés que é revelado
a nós também de alguma forma. Mas existe um posicionamento de Moisés também. Deus não impõe, ele faz um convite, assim como faz conosco. Esse convite, ele pode ter um reflexo, tem um reflexo individual, mas quando a gente vê a vida de Moisés, principalmente nesse aceite, ele é cumprido e executado com a coletividade, com o irmão, com Arão, com o povo. Então aí já entra a igreja. Você, para cumprir os projetos de Deus, necessariamente tem que passar por um povo, por uma família, por uma coletividade. E a partir do momento que esse aceite acontece em nosso coração, fisicamente Moisés e o povo hebreu ainda era escravo, mas intimamente ele estava liberto, ou pelo menos poderia viver como alguém que era livre ou usufruindo já algumas coisas da promessa de Deus, mesmo que fosse reflexo. E é exatamente o que você tem dito aí. A gente já pode usufruir um pouco do céu aqui, mesmo sendo escravizados. E aí, voltando a Paulo lá em Romanos, no final do capítulo 7, ele fala que, porque assim, eu vejo que a Bíblia não pergunta sem ter uma resposta. E aqui a resposta é imediata, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala, nessa versão aqui dessa Bíblia, graças a Deus, ele o fará por intermédio de Yeshua, de Jesus, o Messias, nosso Salvador. Em resumo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas em relação à minha velha natureza, sou escravo da lei do pecado. Então essa guerra continuará existindo, mas já somos vencedores. Por conta do Yeshua, por conta do Messias, por conta de Deus. Então, por mais que vivamos nessa guerra travada diariamente, constantemente, quando a gente entende esse projeto, a gente não precisa ser mais escravo ou viver aprisionado, sabendo que nós somos mais do que vencedores. Inclusive, é como ele finaliza o capítulo 8, né? Amém. Sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Amém. Ele tem essa consciência enquanto a batalha ainda está sendo travada, né? Exatamente. E justamente, um segundo, lembra aí, por favor, é justamente Moisés, que a gente está meditando aqui, ele é um dos tipos, justamente, das figuras que fazem referência a Jesus, né? E justamente assim como Moisés tinha esse papel de conduzir o povo, Jesus, justamente por isso ele diz, mas graças a Deus por Jesus, quando ele está enfrentando, ele diz, agora, quem vai me libertar do corpo dessa morte? Ele diz, mas graças a Deus por Jesus, que é o nosso Moisés. É ele quem nos liberta disso, fazendo o quê? Pela morte dele, ele viabiliza o acesso ao Espírito Santo, que é quem nos fortalece nessa luta e nessa batalha. Do mesmo jeito que a nossa carne conta com a inspiração e força do diabo para alimentar a nossa carne para o pecado, também o nosso espírito conta, graças ao sacrifício de Jesus, que liberou de volta o acesso a Deus, contamos com esse Espírito de Deus, que também fortalece o nosso espírito agora para a gente vencer a carne, né? Sim, irmã Francisca. Você ia falando, né? Tem alguns dias já que eu venho sentindo a necessidade de relatar essa experiência pessoal da escravidão da carne. E... Deixa eu só, Francisco, falar, gente, depois se vocês quiserem, eu posso distorcer a voz aqui, tá? Quem quiser só me dar um toque depois, não deixa que às vezes o fato da voz estar gravada impeça quem quiser falar, não. Fique à vontade. Da escravidão da carne e dessa mentira que foi plantada, né, em nossos corações, em nossa mente. Né? E se vocês me permitem... Por favor. Obrigada. Aos 42 anos, eu entrei na menopausa. E foi um susto, assim, né? Porque 40 anos é tudo para uma mulher. Né? É uma liberdade, assim, infinita, né? E essa entrada na menopausa foi agressiva, a ponto da minha libido ser zerada. A minha energia sexual zerou. Foi assustador, né? Eu cheguei a 130 quilos. Até hoje eu carrego
as marcas dos 130 quilos, né? E aí eu ouvi um momento que eu só posso dizer que foi o Espírito Santo, né? Que esteve comigo. E eu parei e pensei, Maria Francisca, por que você não pode ser uma mulher frustrada? Por que você só está vivendo a frustração e não percebe que você tem todo o direito de ser uma mulher frustrada, de viver como uma mulher frustrada? Quem está te dizendo que você não pode ser uma mulher e frustrada? A sociedade nos diz isso. Satanás é que nos diz isso, que nós não podemos viver a nossa miséria, que nós não podemos sentir na carne a miséria do que nós somos. É ele que nos diz isso, que nos planta isso em nossas mentes e nossos corações. E quando esse espírito, que eu entendi aquilo, que eu podia viver e me libertar e ser a mulher que era para ser naquele momento de 40 anos de idade, sem nenhuma obrigação com a sociedade. Né? E foram 6 anos. Essa passagem foram 6 anos. Aos 48 anos, a minha fase de menopausa já tinha acabado, os hormônios já tinham estabilizado, já estavam, né? Que eu vinha sempre acompanhando com os médicos, a médica, né? A estabilização dos hormônios. Eles estabilizaram. E aí eu comecei a ter lampejos da libido. E eu, tá voltando, não acabou. Ela tá voltando, entende? Só que aí já tinha sido muito bom os 6 anos sem a escravidão da sexualidade, sem a escravidão do sexo. Já tinha percebido isso. Porque a escravidão do dinheiro eu havia percebido quando criança. E aí eu tive que agradecer, né? Meu Deus, como é bom não ser escravo do dinheiro, como é bom não ser escravo do sexo, como é bom tudo isso, como é boa essa liberdade que você nos dá. Amém. Porque essa corrida, essa necessidade que a gente tem de correr para o céu, de correr para o Pai, de correr para Deus, é essa a nossa necessidade, né? Ela é preenchida nesse momento que a gente entende que nós somos dele, por ele, para ele. O princípio é ele. Amém. Né? O princípio é ele. Amém. Gratidão. Muito apropriado. Obrigado, minha irmã, pelo exemplo, pela ilustração. E é como a irmã está falando, então, é uma área que ela conta, existiram muitas outras áreas que Deus trabalhou. Talvez nessa área é um momento em que, de repente, Deus já trabalhou, mas quando vê, está aprofundando a libertação. Então, eu estou livre, e de repente, quando você vê, fiquei mais livre ainda, é porque ainda não estava completo, mas comparado com o tanto que eu estava escravo, já sentia como se já tivesse. Então, nessa ampliação da conquista que Deus vai fazendo, como aconteceu em relação à Terra Prometida, vai assim sendo na vida da gente. São áreas diferentes que Deus vai cada vez agindo, como às vezes na mesma área Deus está aprofundando
uma libertação determinada. Mas nessa terra nunca vai parar, nunca vai acabar. Porque tem muita coisa para ser liberta aqui. Nessa terra emana leite e mel. Exatamente, exatamente. É interessante mesmo, até na própria ilustração aqui, porque essa região lá é um mistério. Nunca estive lá, a Carol já teve, mas as pessoas que conhecem lá e que estudam sobre lá, dizem que ali é um mistério, porque é uma terra onde realmente você tem climas diferentes, climas equivalentes a todos os lugares do mundo, num pedaçozinho minúsculo naquela região ali. E por isso você consegue realmente ali tudo que é coisa fazer produzir ali, porque num pedaço muito pequeno, que diz que seria metade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, experimenta todos os climas do mundo. E, portanto, com a possibilidade de se produzir tudo. Que negócio extraordinário, né? Falando dessa terra, é para lá fisicamente é que eles estavam indo, né? E é isso que faz referência a esse lugar para onde Deus quer nos levar, que na verdade é uma transformação aqui, onde tira tudo do nada, né? E essa é a capacidade realmente que Deus tem. Então Deus chama Moisés para dizer, eu vou tirar vocês de lá. Veja que a linguagem que Deus usa, e por isso aqui a maquete, nós precisávamos de uma maquete, de um desenho, é que o ser humano caído, o ser humano que perde o discernimento da vontade de Deus do que é bom e mal, esse ser humano que assumiu o controle da própria existência, ele só consegue entender a linguagem do próprio umbigo, a linguagem do mundo que ele conhece, que é o do mundo material. Ele vai sempre processar o que é bem e mal, bom e ruim, baseado nas percepções materiais dele, dos 5 sentidos materiais dele e a partir do próprio umbigo. Então, se Deus chega para a humanidade, para nós, o Israel, que na verdade somos potencialmente toda a humanidade, e chega para a humanidade simplesmente já com um discurso dizendo, gente, ei, para tudo aí de vocês, me dá só um pouco de atenção, eu sou Deus, e eu tenho uma coisa boa para vocês, é uma vida verdadeira que vocês não entendem, mas que é muito melhor do que essa e tal. Tá, beleza. Né? Eu vou dar amor para vocês, harmonia, paz. Tá, obrigado. E a gente ia continuar nas nossas buscas, porque não faria sentido do ponto de vista das nossas percepções dos 5 únicos sentidos que a nossa carne tem. O que é o que o reino de Deus tem de atrativo para a minha carne? Para o meu tato, aliás? Nada. Para a minha audição do reino de Deus? Não, nada. Para o meu, meu visual, para a minha mente? Nada. Dentro da minha experiência, pelo menos não. É muito provável que até para esse sentido seja, mas como está para algo para além da capacidade também dos meus sentidos, mesmo em relação aos meus sentidos, as promessas dele não fazem sentido, mesmo naquilo em que poderia ser atrativo. É como barulhos. Tem barulhos que estão sendo feitos aqui que, se tiverem, é possível que esteja, inclusive, acontecendo, mas se tiverem acima da capacidade de decibéis do nosso ouvido, a gente não ouve de tão alto, do mesmo jeito que de tão baixo. É como algo que, se for grande demais, a minha vista não enxerga. Por mais que esteja ali escancarado, eu não enxergo de tão grande, porque é maior do que a minha capacidade de traçar o contorno dela. Então não vai fazer sentido para mim, embora se a minha capacidade de visão fosse maior, faria sentido, né? Então, mesmo que se o reino de Deus pudesse ser atrativo nos meus 5 sentidos, vai ser algo tão para além que dentro da minha realidade, das limitações dos meus 5 sentidos, também não vai fazer sentido. Então o que é que Deus tem que fazer? Deus tem que fazer um desenho, uma maquete, falar na linguagem do ser humano, que é essa. Gente, você vai trabalhar e o dinheiro vai ser seu, você vai ficar rico. Você vai ter muita plantação, você vai se dar bem, você vai ter um monte de filhos, seus filhos vão te obedecer, você vai emprestar e não vai tomar emprestado, você vai ter muita saúde, você vai viver muito, 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 muito. Essa é a linguagem que o ser humano apenas entende. Mas para o desenho, para a maquete. Para daí a gente então dizer assim, poxa, eu quero me aproximar desse Deus aqui. Por causa do que o meu umbigo está dizendo que eu quero e que ele parece que tem para oferecer.
Aí quando eu começo a me relacionar com ele, baseado no que ele tem para me entregar, de bom, dentro do conceito e da ótica do que a minha carne diz que é bom, de repente eu começo a me aproximar dele e dizer assim, caraca, tu é gente boa, velho. É legal estar aqui contigo, pedindo as coisas. Você não deu nada ainda, mas é legal estar aqui quando eu estou pedindo. Eu sinto assim, por um lampejo eu penso, parece que eu nem preciso mais das coisas que eu estou pedindo. Não, mas me dá, tá? Assim, é só, tipo, me dá. Tipo, você começa assim a sentir um prazer na própria presença dele, no que ele é. E é isso que justamente a gente vai ver acontecendo aqui. Ele chama Moisés e diz, vou tirar vocês. E aí nós conhecemos a história, começa a experiência de Deus com ele, de milagre. Ah, como é que você tem na mão? Tem um cajado, aí já a experiência de milagre, né? O cajado ali, joga ali, vira uma cobra e pega de volta, volta a ser um cajado, já é uma experiência sobrenatural. Aqui, vendo Deus e ter que tampar, tamanho temor da presença de Deus, né? Então ele já começa a ter esse relacionamento ali com Deus. E aí o poder de Deus manifestado ali naquelas 10 pragas ali, em que ele foi usado para poder, nesse processo das pragas, e aí retira o pessoal enquanto está caminhando ali no deserto e orientando o povo, e ouve Deus, e repassa e tudo, e aquela rebeldia do povo, de repente numa das desobediências, Deus chama Moisés e diz aqui, vem cá Moisés, não dá mais para mim. Esse povo é muito, muito, muito rebelde. E Deus diz assim, eu não estou dando conta. Eu não estou dando. Eu estou no meu limite. Deus, eu estou por aqui. Eu não vou mais com vocês, Moisés. Eu não dou conta de ir. Porque se esse povo se vocês me desobedecerem mais uma vez, eu mato todo mundo. Foi o seguinte, eu prometi para você lá, não foi, Moisés? Lá no Monte Horebe, Assar, eu falei para você chamar o pessoal, você colocou seu nome, né? Disse que ia, deixa eu falar, eu vou cumprir tudo o que eu prometi. Eu vou mandar meu anjo, ele vai pessoalmente com vocês. Vai guiar vocês até chegar lá. E vai guerrear com vocês e vai entregar a terra para vocês com tudo que eu prometi. Só que eu, pessoalmente, não vou, que eu não dou conta. Vocês vão só com o meu anjo. Cara, sinceramente, a quase totalidade de nós ia dizer assim. Tá. Vai ter tudo? Tudo mesmo. Mas é tudo mesmo. Tipo, só vai dar tudo pra gente sem a tua presença, que gera esse temor, que a gente assusta quando o Senhor fala, parece um trovão. Oh! Sem a gente de ter esse medo da sua presença. Mas é tudo mesmo, né, Tiago? Tá. Tipo, cara, quase ia dizer melhor. Cara, podia ter sido lá desde o início, mas tá bom. Qual a diferença de Moisés para eu e você? Moisés já vinha há alguns bons anos andando com ele, junto com ele, caminhando com ele. Há algum bom tempo, vou corrigir que eu não sei quanto tempo. Há algum bom tempo caminhando com ele. Experiência no monte, em que ele descia com o rosto brilhando tanto que as pessoas não conseguiam nem olhar para Moisés. Do mesmo jeito que Moisés não conseguia olhar para Deus aqui, tinha que tampar. Ele foi ficando tanto tempo com Deus, e falando face a face, expressão que a própria Bíblia usa, o próprio Deus diz, embora a conotação dele, o próprio Deus diz que ninguém consegue ver a face dele, mas é essa ideia de um nível tão de presença dele, que o mesmo fenômeno que acontecia quando Moisés olhava para Deus e gerava esse temor do brilho da glória de Deus e tinha que tampar, agora acontecia com o povo quando olhava para Moisés. De tão assim que ele está dessa presença dele. Agora Moisés é que de repente tem que andar com um pano no rosto
Porque senão o povo não conseguia suportar olhar para Moisés, tamanho o brilho do rosto de Moisés, de tanto que ele andava com Deus. Na tenda do encontro, que era aquele templo móvel montado para eles durante a travessia no deserto, quando Moisés então entrava ali, a glória de Deus entrava também ali, ele tinha aquele momento com Deus ali, Moisés também saía dali cheio dessa presença dele. Então Moisés tinha encontro com Deus o tempo todo, face a face. Então a diferença dele para mim e para você é essa, é que muitas vezes a gente fica na promessa e a gente segue com essa promessa material, mas não se relacionou verdadeiramente com Deus. E se Deus prometer e dizer assim, eu vou te dar todas as minhas bênçãos, sem eu estar junto, quase que a gente vai dizer assim, melhor, deixa que seja garantido, seja tudo mesmo. Se brincar metade das bênçãos sem tua presença, já estou no lucro, né? Estou topando. Moisés, depois de experimentar o que ele experimentou, ele conheceu o próprio Deus, soa como uma proposta indecente. Força de expressão, né? Ele chega para Deus e diz assim, Deus, deixa eu te falar. Se o Senhor não for com a gente, já deu a ideia, portanto, eu acrescento a expressão, se o Senhor não for pessoalmente com a gente, não nos faça sair daqui. Mas que conversinha é essa de dar tudo que você prometeu pra gente e o Senhor não ir? Você pirou a cabeça, Deus? Você tem noção do quanto não faz sentido essa promessa? Pra cima de mim, que conheço a sua glória. E ele não aceita. E não rolou. Deus diz, tá, avisado você tá. O que Moisés disse é assim, eu prefiro que o Senhor me mate mas até o dia da minha morte eu possa ter a sua presença, que seja me matando. A ideia lá de Jó, né? Quem tá me dando porrada é Deus. Eu sou louco, tenho uma vontade de ver ele face a face. Eu prefiro que o Senhor vá com a gente, com a nossa rebeldia. Nem que por causa da rebeldia o Senhor nos mate, mas a última coisa que eu vou ver é o Senhor me dando uma bem dada, pá, na minha fronte. Essa é a minha última vista. Do que ir sem o Senhor, mesmo que o Senhor me der tudo. Só quem faz isso é quem experimenta a presença de Deus. Um dia, depois do outro, o Jeová vai falar a importância do devocional, né, Jeová? Um dia, depois outro dia, depois outro dia, de glória em glória, de glória em glória, de acesso a acesso, de momento a momento, assim, Jeová. Você fala também do pão diário, né? Pão nosso de cada dia, porque, como a irmã estava falando ali, imagina essa experiência que ela mencionou e que a gente vive, mas sem tirar do contexto a sociedade que a gente vive. A questão que você fala de se alimentar, mas inconscientemente a gente está se alimentando de várias coisas. Falar de sexualidade, por exemplo, em uma sociedade que até uma propaganda de fralda tem uma conotação sexual, vamos dizer assim. Então, nesse extremo. Então, é muito complicado da gente conseguir alimentar esse espírito, como tem sido mencionado aí desde o início, sem um devocional, sem algo que nos remete a desacelerar, a sair desse... Por isso que eu estava falando da catedral no tempo e no espaço, a gente abrir o nosso templo e a nossa igreja, um recorte no momento do seu dia, para ver se você consegue se abastecer, vamos dizer assim, para o que vem pela frente, de preferência no início do dia, né? Porque a provação é muito grande, aquilo que eu falei, de viver liberto num mundo que quer te escravizar, que te escraviza, vamos dizer assim, é muito difícil. Na teoria é bonito, poético, mas na prática você sai desse ambiente aqui, por exemplo, vira ali a esquina, você já está sendo bombardeado. Mas, como a irmã também finalizou, graças a Deus por Jesus Cristo, todas essas coisas nós somos mais que vencedores,
muito maior é Ele que nos sustenta, que nos dá possibilidade, e Ele nos dá estratégia, e Ele jamais nos prova além do que a gente pode suportar. Né? Por isso essa convicção deixa leve. E temos isso aqui, né? Temos a palavra, né? Sim. No encontro passado, no domingo passado, nós falamos dos amigos de Daniel na fornalha ardente, né? Na fornalha ardente. E, se me permite, eu posso ler? Por favor. Aí, Nabucodonosor fez a imagem e adorem a imagem, né? E eles não adoraram, né? Aí Nabucodonosor fala assim: mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Isso é muito mais que fé. Isso é convicção. Isso é porque eles estavam com Deus o tempo todo. Então, pouco importa. Pode lançar no fogo. E se Ele nos livrar, amém. E se Ele não nos livrar, amém também. Entendeu? Porque é tudo dele, para Ele e por Ele. Amém. Sabe? Então, essa convicção aqui dos que viram, essa convicção do nosso Novo Testamento, dos que andaram com Ele dia após dia, dia após dia, é essa palavra que está aqui desses que viram e que viveram e que nos sustenta, né? Que nos alimenta e que diz, é isso. Amém. Né? Amém. Amém. E exatamente é interessante porque eles estavam vivendo exatamente um momento desses aqui, né, de novo, em que o povo agora é dominado. Né? Que embora já tendo ido lá para a Terra Prometida e tudo, mas agora já tinham sido dominados porque não obedeceram e a maldição caiu sobre eles lá na Terra, dentro da maquete, e caiu. E eles foram dominados, vieram os inimigos, levaram eles cativos, né? Destruíram o templo, essa ideia da adoração. Então eles que, de repente, um povo que não adorava na bonança, não adorava enquanto Deus dizia assim, olha, se vocês fizerem, eu vou dar, eu vou abençoar, vocês já estão na terra de vocês, aqui já é de vocês, o terreno é de vocês. Tem o templo próprio para poder adorar, tem os sacerdotes lá para vocês adorarem. O único Deus aqui na nossa região sou eu, no nosso território sou eu. Tem todo o script, todo o ritual, já tem os sacerdotes já separados para isso. Está tudo em paz, os guerreiros estão lá, o exército, eu garanto o exército para poder garantir vitória contra outros povos, impedir que eles dominem sobre vocês. Basta vocês, prostrados, me adorarem ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Mas eles, na bonança, não conseguiram fazer. Né? Só porque não queria. Deus assim, me adora. Não vou adorar o outro ali. O Deus daquele monte lá, eu gostei, não sei porquê, eu quero. Não case com mulheres de outros povos, ela vai induzir vocês a adorar. Não, mas eu caso sim, eu gostei do Deus da minha esposa, eu vou adorar ela com ela, é uma coisa de família e dá licença. Mas tudo bem, eles não adoravam, sem ameaça nenhuma, pelo contrário, só tinha promessa de bem. De repente, quando está ali na escravidão, isso é o que a prova faz, né? A provação faz. E de repente agora eles não têm mais, eles estão na terra dos outros, dominado pelos outros, né? Por mais que estavam em posição especial, tantos estavam dominados que bastava não cumprir para ver o que acontecia, né? E de repente agora simplesmente assim,
Eles adoravam a Deus, não tinha o templo, não tinha o sacerdote, não tinha toda a proteção material, aquele monte de bênção acontecendo. Mas eles tinham um relacionamento com Deus e Deus bastava. E de repente agora o cara diz assim, olha, é para me adorar. O dono do território. Desculpa, não vai rolar. Não, mas se não rolar, você vai tocar fogo em tu. Não vai rolar, você não está entendendo. Só Deus que eu adoro. Só o meu Deus, o verdadeiro. Né? Mas porque, como a irmã está falando, eles tinham um relacionamento com Deus. Não era com a religião. Não estou falando nada contra a religião. A religião está aí para nos ajudar nisso. A questão é que muitas vezes a gente vive uma religiosidade vazia e ao invés de funcionar para religar, não religa. Às vezes até atrapalha, mas pela nossa postura, às vezes. Né? Então, Às vezes limita, né? exatamente, às vezes acaba limitando. Né? E aí, pelo judaísmo e como várias religiões, que a função de ligar o homem a Deus, às vezes faz o contrário, separa o homem de Deus. Porque chega num momento tão extremo, que eles levam para o lado da religiosidade que o próprio Deus anda com eles, na terra deles, e eles não reconhecem. Uhum. O perigo disso institucionalizar como religião, e aí fica como uma coisa assim, algo que eu tenho que adotar para a minha vida acima de qualquer coisa, e vive de maneira cega. Aí é escravo, se liberta lá de um tipo de escravidão e se escraviza pela religião. Porque a gente está falando de um povo que rejeitou Jesus, né? Uhum. De um povo que recusou a reconhecer o Messias, o Yeshua, né? Exato. E é o risco. Que parte de um povo, né? Não foi todo um povo, né? Exatamente. Que parte de um povo. Exatamente. Estou lendo uma Bíblia judaica que é uma Bíblia cristã. Exatamente. Cristã. Os mais fortes, né? Isso. Os que venceram, que foram os fariseus, né? E Jesus era fariseu, né? É maravilhoso, né? Uma história maravilhosa. Então, o que aconteceu com Moisés? É como a irmã Francisca falou, que ele disse, cara, se Deus vai livrar, eu não sei, mas eu sei que eu não vou, eu só vou adorar Ele. Ele pode, se Ele vai fazer, não sei, mas esse é o de menos. A mesma coisa então aqui Moisés. Moisés diz assim, cara, se eu tiver que morrer, eu morro, mas sem você eu não fico. Prefiro morrer pobre com o Senhor do que rico sem o Senhor. Como o pastor Edson, uma vez eu sempre me lembro, a gente estava numa café de pastores que tinha uma época, eles ainda têm, eu que há muitos anos não participo com eles, mas justamente uma vez ele falou assim, a gente comentando sobre a coisa da teologia da prosperidade e tal, e ele falou, mas se a pessoa serve a Deus por causa do que Deus dá, se o diabo oferecer mais, ele vai. É tão óbvio, né? Mas então, Moisés, cara, é Deus, não é o que ele me dá. E de fato, uma única desobediência registrada por Moisés contra esse Deus rigoroso que diz, a próxima eu mato vocês, foi suficiente. Deus disse, fala com a rocha, ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Saiu água de todo jeito, do mesmo jeito. A ideia não era sair água? Era. Só que ele não falou, ele bateu. Deus falou, como a gente fala pro Benjamin, vai ter consequência, tá? E quando eles estão lá na entrada da terra prometida, eles chamam Moisés lá no monte, que já dá pra ver, ele diz, sobe aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Só pra você ver, é ali, já tá chegando, tá? Mas você não entra. Você lembra que eu falei que eu matava aqui? Que eu não aguentava a desobediência, não ia aguentar mais, já tava por aqui. Tudo bem, era pelo povo, mas tá aqui no limite. Aí veio o seu, foi a gota, assim, não dá. Tu também não entra. Ninguém que desobedeceu entra. Falei que ia morrer aqui, e tu vai morrer aqui. Aí a gente acha que Moisés se arrependeu nessa hora. Putz, pra que eu fui aceitar? Por que eu não ouvi Deus? Ele me deu nem a menor chance. Aí chama muita atenção quando a gente imagina e lembra que então Deus o mata ali, ele morre nesse momento lá em cima, o próprio Deus o enterra naquele monte, ele não desce mais para encontrar o pessoal. E um dos dois que no Monte da Transfiguração aparece lá para Jesus é quem? Moisés. Bens materiais. Elias. Exato.
Aí, bens materiais, para cima de mim. Uhum. Tá bom. No lugar da sua presença. O mais irado que o senhor seja. Sem chance. Porque ele conhecia Deus não de ouvir falar, mas de se relacionar com ele. É como Jesus chama a atenção do pessoal lá em João, se não me engano, capítulo 5, ele diz, vocês estudam a Escritura. A religião não faz isso? Faz. É uma coisa boa? É. Porque ensina sobre ele, ensina sobre a vida eterna. Só que ele diz, mas tem que passar desse nível. Vocês têm que aprender sobre mim na Escritura, e aí vira a mim. Não é um fim. Só que vocês querem ficar estudando sobre mim, mas nunca vem a mim para ter vida. Estuda sobre a vida, mas não quer vir para um relacionamento comigo, com sua vida, a respeito de quem a Escritura fala. Então é que se a religião não passa desse ponto, embora ela tenha o papel de religar, aí ela vai fazer mais mal do que bem. Ela vai limitar. E ela faz você achar que tá, porque agora eu conheço mais do que até meu pastor, então eu estou bem, estou até com uma margenzinha, eu vou dar uma desacelerada agora, porque eu já estou sabendo mais do que meu pastor, mas desde quando tem a ver com o quanto eu sei? E não com o quanto eu conheço relacionalmente. Né? Isso tem uma consequência. Me corrija se eu estiver errado. Até com relação do juízo de Deus. Porque a parábola que fala dos talentos, né? Aquilo que é dado é aquilo que será cobrado. A partir do momento que é dado tanto conhecimento e tanto acesso, não vai ser cobrado do mesmo jeito. Você fez lá o exemplo de Moisés e usou genialmente aí o relacionamento com Benjamin. Aquilo que vocês falam com Benjamin, você não vai falar com o filho dos outros. Porque é meu filho, vai ter consequência. Então, com Moisés, o tratamento também foi muito extremo, porque era um outro tipo de relacionamento. Deus e Moisés, aquilo que foi dado a Moisés era diferente. Perfeito. E aí, dentro do nosso conhecimento com Deus, isso também vai ser pesado. Às vezes, é melhor até que não soubesse. Né? Na história, estudando a história, tem uma ironia do indígena, um tom de brincadeira, né? Falando assim, mas para que eu fui, para que esses padres, esses jesuítas vieram aqui? Eu não iria ser condenado, passei a ser condenado a partir do momento que eu fui evangelizado. Então, quando eu fui evangelizado, teve um peso muito diferente. A minha era dada só a natureza e eu ia ser cobrado em cima daquilo que eu tinha. Agora, vieram jesuítas aqui, invadiram minha terra, me catequizaram, agora eu vou ter um juízo muito maior em cima de mim. Essa é uma tentação realmente que a gente tem. Interessante mesmo o Jeová falar isso, porque às vezes a gente então tem isso, foi muito apropriado essa coisa do a quem mais é dado, mais vai ser tomado, né? Os talentos, né? Só que ao mesmo tempo, justamente a palavra de Deus diz também o quê? Que de Deus não se zomba, que a palavra dele não volta vazia, né? Então, se eu tenho uma palavra que diz que eu devo passar para um outro nível, se eu não passo para outro nível, a palavra não voltou vazia. Ela já, inclusive, serve pelo menos para me condenar por eu não ter continuado. Ah, mas eu não sabia sim, mas não sabia porque você não deu na palavra que disse que era para seguir. E foi para outra fase. Né? Então, não tem. Deus é muito legal, assim como as coisas são. Daí é esse perigo do nosso coração ser enganoso, porque a gente cria essas mentiras para a gente e a gente acredita nelas, né? Como na história que ele contou. Que horas são? Dá tempo da gente tomar ceia? Faltam uns 40. Vamos tomar a Santa Ceia? Sabe onde está lá, gente? Por favor, por favor. Que tem já alguns anos, sabe, que eu estudo com um rabino ortodoxo, o rabino Rony. E aí ele aplicou um teste lá na turma. Ele sempre aplica testes. Após lição, ele aplica testes. E aí a pergunta era a seguinte: o que caracteriza uma pessoa verdadeiramente próspera? E aí tinha, acho que 4 ou 5 respostas, né? Já facilitava. E a resposta dos judeus ortodoxos é maravilhosa. É assim, repetindo a pergunta: o que caracteriza uma pessoa verdadeiramente próspera? Alguém que une sucesso com generosidade,
equilíbrio e propósito. E se você ler de trás para frente, é o que a gente diz, né? Propósito, caridade, né? Equilíbrio, né? Eu achei genial. E isso tudo para eles é sucesso. É prosperidade. Repete aí para mim, eu estou processando, Pode. que eu sou lento. Repete de novo quais foram os três que... Continuam Obrigado, meu irmão. continuam com o Messias que virá, né? Continuam com o Messias que virá, né? Mas parece que o Messias já está presente, né? Porque já foi dito tudo isso, né? A pergunta é, o que caracteriza uma pessoa verdadeiramente próspera? Alguém que une sucesso com generosidade, equilíbrio e propósito. Genial, né? A caridade. Então, falando em prosperidade, aplicando então aqui para a gente essa reflexão, dentro dessa palavra que a irmã trouxe, prosperidade, caracteriza a verdadeira prosperidade, para o povo de Israel ali, a prosperidade prometida era essa terra com as riquezas materiais, proteção em relação aos povos inimigos, né? Na promessa verdadeira, a verdadeira prosperidade, não a prosperidade apenas da maquete e da sombra, não é absolutamente nada mais, absolutamente nada menos do que isso aqui. O corpo e o sangue de Jesus, que é a sua igreja. A verdadeira prosperidade é o pertencimento, a reinserção e manutenção no seu corpo. Ainda que essa permanência, como a irmã falou, implique dores, implique lidar com frustrações, implique em lidar e viver com situações que são fora do padrão, de um padrão estabelecido ou do que a humanidade espera de alguém que é próspero, de alguém que é bem-sucedido. Mas que se eu tenho Deus, estou em Deus e Deus está verdadeiramente em mim, independentemente do tipo de sucesso que as pessoas esperam ler em mim, eu sou uma pessoa verdadeiramente próspera. Porque se Deus, se a riqueza está nele, como a irmã enfatizou algumas vezes, nele, por ele e para ele é que são todas as coisas, e todas as riquezas estão nele, a Bíblia diz expressamente isso. Então, se eu estou nele e eu integro ele, não tem margem para mais libido ou menos libido me tornar mais próspero ou menos próspero. Porque a prosperidade me habita. Eu estou no corpo, eu integro o corpo. Quando Jesus diz, eu entreguei a minha carne, igual esse pão que eu parto por vocês, eu dei a minha vida por vocês. E compartilhei a minha vida com vocês. E vocês agora passam a fazer parte do corpo comigo. Ora, se eu faço parte do corpo em quem habita toda a riqueza, eu faço parte disso. Então, nada do que eu possa receber, de bom ou de ruim, que eu possa experimentar nessa vida no meu corpo, me torna nem mais próspero e nem menos próspero. Pode me trazer mais conforto ou menos conforto. Pode me trazer mais alegria ou menos alegria. Mas não pode me fazer alegria no sentido de um contraste aí com a felicidade como sendo algo mais amplo e estrutural e alegria como circunstancial, fazendo uma distinção assim.
Então, como Moisés experimentou a verdadeira prosperidade, que foi o relacionamento, e era o relacionamento com o próprio Deus, o fato de ele não receber, não pisar a terra prometida e não receber todas as promessas materiais que tinham ali, não tornou ele menos próspero. O fato dele ter morrido antes do que poderia ter morrido, não tornou ele menos próspero. Porque a prosperidade já habitava ele. E ele habitava a prosperidade. Portanto, era verdadeiramente próspero. A saúde física não vai me tornar mais próspero e nem menos próspero. O que eu faço ou deixo de fazer, o quanto eu ganho, o quanto eu acumulo, o quanto eu gasto, qual etiqueta eu uso, onde eu moro, nada, absolutamente nada, vai me tornar nem mais próximo, nem menos próximo, quando eu já sou verdadeiramente próspero, a expressão que a irmã levantou, porque a verdadeira prosperidade habita em mim e eu a habito. Quando eu realmente habito essa prosperidade, é quando eu já estou no caminho, como Jesus disse. Jesus chega para as pessoas e diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu só alcanço essa verdadeira prosperidade, só posso mergulhar em Cristo Jesus, no seu corpo, integrar o seu corpo, que é a sua igreja, quando e na medida em que eu renuncio à minha própria vida. Eu renuncio às minhas próprias preferências. Eu renuncio os meus próprios valores. Eu renuncio às minhas próprias prioridades, os meus gostos. E eu submeto tudo isso de volta ao senhorio de Deus, de quem nunca deveria ter sido tirado esse controle. O primeiro Adão, nosso pai carnal, ele disse: eu não quero mais o discernimento de Deus sobre bem e mal. E nós agora, graças ao sacrifício de Jesus, temos a possibilidade de fazer a decisão inversa e dizer: eu quero ser completamente controlado por Deus. Eu não quero mais ser cabeça sobre a minha vida. Assim como o próprio Jesus renunciou à própria vida, para que nós pudéssemos ter vida nele. Eu renuncio à minha vida, eu renuncio o meu poder de discernir bem e mal, de decidir os rumos da minha própria vida, e eu submeto a minha vida a Jesus. Assim eu sou mergulhado no seu corpo e passo a estar sujeito a essa cabeça, e assim verdadeiramente ser seu discípulo e verdadeiramente faço parte da sua igreja. E experimento a verdadeira prosperidade. E começa aqui, independente das circunstâncias, e se completa na eternidade, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Deus, obrigado, Pai, pelo sacrifício precioso de Jesus Cristo. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não mediu esforços, Pai, para restabelecer essa comunhão com o Senhor e nos devolver essa verdadeira prosperidade. Deus, nos perdoe, Pai, por cada vez em que nós caímos na tentação, Senhor Deus, de diminuir a sua promessa, como se ela se limitasse a bens materiais, a sucesso material, a longevidade, a saúde e etc., Senhor Deus, quando na verdade a sua promessa era e é infinitamente superior e não necessariamente inclui essas outras coisas materiais. Deus amado, que o Senhor possa, Senhor Deus, enquanto nós tomamos a Santa Ceia, Senhor Deus, enquanto nós oramos, participando desse momento, em que o Senhor nos ensinou, Pai querido, que nós deveríamos também, assim como o Senhor fez, compartilhar a nossa vida com os outros. Deus, que enquanto nós estamos, Pai querido,
tomando, comendo do pão e bebendo do cálice, Pai, que o teu doce Espírito Santo esteja trazendo essa consciência, Senhor Deus, no nosso espírito, de que a verdadeira prosperidade está em viver no teu corpo, esse compartilhamento, recebendo do Senhor e compartilhando com os nossos próximos, Senhor Deus. Tanto material, quanto psicológico, espiritual, tempo, Senhor Deus, compartilhando a nossa própria vida como o Senhor compartilhou a sua vida conosco. Deus, nós tomamos e renovamos a nossa decisão ao tomarmos a Santa Ceia hoje, de fazermos um movimento em direção à cruz, em direção à nossa própria morte, renunciar à nossa própria vida, à nossa própria vontade, renunciar a nós mesmos. E, Senhor Deus, assim como o Senhor nosso Mestre fez, assumirmos esse lugar de morte, nos crucificarmos, Senhor Deus. Aceitarmos a nossa morte, Senhor Deus, para ressuscitar com o Senhor, para uma nova vida em Ti e de acordo com a Tua vontade. Pai, é nessa consciência de corpo do Senhor, porque o Senhor diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si mesmo. É com essa consciência de que é isso que significa esse momento, é isso que significa o teu corpo, Senhor Deus. É que agora nós comemos desse pão, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus, Senhor Deus, da mesma forma, Pai, nós tomamos agora, Senhor Deus, esse suco, Senhor Deus, que representa o compartilhamento do Teu sangue para conosco. Da mesma forma, Senhor Deus, nós tomamos com a consciência de que pertencemos ao Teu corpo, que a nossa vida não pertence mais a nós. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de que no nosso dia a dia isso possa ser evidenciado pelas nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas priorizações, no nome de Jesus, Pai. E assim nós tomamos o cálice. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Amém.